Já estamos perto da prova e a melhor forma de se estudar é resolvendo questões, por isso hoje a gente vai para um simuladão da Lei 12.550, né? Na semana passada a gente teve uma aula com toda a lei, explicando artigo por artigo, uma aula bem grande, bem completa, e agora a gente vai ver questões, né? Então a gente aqui, a cada questão você vai ter tempo, obviamente, para pausar e resolver por conta própria. Nós vamos ler toda a questão, todas as alternativas, e ir matando alternativa por alternativa, e a gente vai explicando o porquê dela tá errada ou o porquê dela tá certa, até para você ir aprendendo também, né? Mas eu recomendo que você assista primeiro a aula, né? E depois venha aqui para o simulado. Bom, a primeira questão ela fala que a EBSER é uma empresa pública unipessoal vinculada ao Ministério da Defesa, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, Ministério da Educação, Ministério da Previdência Social, Ministério da Saúde. A gente viu na aula, né, que a EBSER é uma empresa pública de direito privado, que ela é unipessoal porque quem comanda é só a União. E ela tem um vínculo com algum ministério, né? A gente pode pensar, por ela executar serviços de saúde, que ela é vinculada ao Ministério da Saúde. Mas como a gente viu lá na aula, né, ela tem a função de gerir hospitais universitários. E esses hospitais universitários são vinculados às universidades. Por isso, o vínculo dela é com o Ministério da Educação e não com o Ministério da Saúde. E essa é uma questão muito importante, né? Porque se você não estuda, você não vai saber disso e você vai acabar errando. A próxima questão aí fala que a Lei 12.550 autorizou o Poder Executivo a criar a empresa pública, né, a EBSER. Sobre o assunto, assinale a natureza jurídica correta da EBSER. Letra A, sociedade empresarial. Letra B, fundação pública. Letra C, sociedade de economia mista. Letra D, empresa pública. E letra E, autarquia. A gente viu que a Lei 12.550 é a lei que autoriza o poder público a criar essa empresa, né? A gente vai ter outras questões, não nesse simulado, mas já caiu na prova falando que a Lei 12.550 ela cria a EBSER e não, né, ela só autoriza o poder público a criar a EBSER, né? E quanto à natureza jurídica, né, a gente conversou que ela é uma empresa pública de direito privado. Então, no caso, a resposta correta é a letra D, né? Essa é a natureza jurídica dela. A próxima questão, acerca das disposições da Lei 12.550 sobre a EBSER, assinale a alternativa incorreta. Letra A, a EBSER tem sede e foro em Brasília. A EBSER mantém escritórios, representações e dependências em outras unidades da federação. A EBSER está autorizada por essa lei a criar subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. A EBSER tem o seu capital social dividido entre pessoas de direito público e direito privado que comprovem o desenvolvimento de ações na área da saúde. Letra E, é dispensada a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para realizar atividades relacionadas ao seu objetivo social. A letra A ela está correta, né? A gente viu lá que a sede da EBSER é sim em Brasília. A letra B também está correta, a gente viu que a sede é em Brasília, mas que ela pode manter escritórios em outros lugares, até para facilitar a comunicação, né? A gente viu, por exemplo, em cidades onde tem vários hospitais universitários, é mais fácil você ter alguma unidade, algum escritório ali para facilitar a comunicação entre os seus hospitais do que esse hospital, toda vez que precisar de alguma coisa, ter que se comunicar lá em Brasília para resolver alguma coisa, né? É mais fácil ter algum escritório da EBSER mais próximo para facilitar. E a gente viu que a EBSER ela também está, sim, autorizada a criar subsidiárias, né? Como seria isso? Por exemplo, se a EBSER precisa de algum serviço, ela precisa de alguma coisa, seja lavar roupa, seja esterilizar material, qualquer serviço que ela sempre vai ficar precisando, e ela depende de alguma empresa terceirizada que vai fazer isso para ela. Vamos supor que essa empresa terceirizada, como sabe que a EBSER sempre vai precisar desse serviço, ela começa a cobrar muito caro, começa a ser desvantajoso
para a EBSER. E o que a EBSER pode fazer? Ela própria criar uma empresa que vai prestar esse serviço, né? Isso seria uma subsidiária. E essa subsidiária, ela precisa ser relacionada à EBSER, ou seja, ela não pode criar um restaurante porque ela está com vontade. E, além disso, essa empresa subsidiária, ela segue toda a legislação da EBSER, né? Ela segue tudo que está aqui nessa lei e nas outras, né? Ela é uma empresa subsidiária, então ela tem as mesmas características da própria EBSER. E a gente viu que a EBSER ela tem um caráter unipessoal, ou seja, ela é uma empresa pública do que a dona dela é a União. Então, todo o capital social dela não é dividido entre as pessoas de direito público e privado, né? Ela pertence à empresa e a dona da empresa é a União. Então não tem essa parte. E a gente viu que é sim dispensada a licitação para a contratação da EBSER, né? Toda vez que a gente precisa, uma empresa pública precisa contratar algum serviço, comprar alguma coisa, ela precisa fazer uma licitação, como se fosse um leilão, onde as pessoas ali que querem prestar esse serviço vão dar suas ofertas e a empresa escolhe a melhor oferta, né? Para a contratação da EBSER, o poder público, ou seja, a universidade ali, não precisa abrir licitação para contratar a EBSER. Mas um ponto importante é que a EBSER, para contratar outros serviços ou para comprar material, ela sim precisa abrir licitação, né? O que é dispensado é para a contratação da EBSER, né? E não para a EBSER contratar outra empresa. Isso é um ponto importante. Então ali a alternativa correta, por estar incorreta, é a letra D. Acerca dos recursos da EBSER, né? Segundo disposto na Lei 12.550, analise as alternativas abaixo. A primeira, o lucro líquido da EBSER pode ser reinvestido para o atendimento do objeto social da empresa, excetuada parcelas decorrentes da reserva dela e da reserva para contingências. A 2, constituem recursos da EBSER oriundos de dotações consignadas da União e constituem recursos da EBSER receitas decorrentes de aplicações financeiras que ela realizar. Aí, assinale a alternativa correta. A primeira, ela está falando que o lucro dela, né, pode ser reinvestido. E a gente viu lá que ela pode fazer aplicações financeiras, ela pode fazer outras movimentações que podem gerar lucro. E esse lucro passa a ser dela, né? A gente viu que ela pode fazer isso, só que tem uma limitação. Ela tem como se fossem caixinhas de reserva que ela precisa ali, seja para emergência, seja para pagar profissionais, né? Então ela pode sim reinvestir esse dinheiro, excetuada as parcelas decorrentes da reserva. A primeira está correta. A segunda, a gente viu que a principal fonte de renda dela, só que não a única, são as dotações consignadas do recurso da União, né? A segunda também está correta. E a terceira, né, como a gente viu que ela pode fazer aplicações financeiras, né? A letra D, a terceira também está correta. A letra A é a correta, que fala que todas as três estão corretas. A próxima questão, a EBSER poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante um contrato com as instituições federais de ensino ou congêneres. Para efeito da Lei 12.550, consideram-se instituições congêneres. Então ele está perguntando, ele está querendo saber o que são instituições congêneres segundo a Lei 12.550. A letra A fala que são instituições públicas e privadas que desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços ao SUS, né? A letra B são instituições públicas e privadas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviços no âmbitos privados de assistência à saúde. A letra C são instituições privadas que desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde que prestem serviço no âmbito dos planos privados de assistência à saúde.
A letra D são instituições públicas que desenvolvem atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e que prestem serviço no âmbito do SUS. E a letra E são instituições públicas que desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde, que além disso prestem serviços no âmbito dos planos privados de assistência à saúde. Então a gente viu lá na aula que instituições congêneres são instituições com o mesmo gênero dos hospitais que ela normalmente presta, né? Ela sempre presta para os hospitais universitários, para as instituições universitárias e para instituições congêneres. Essas são as instituições similares às instituições universitárias, né? Então, se você pensar nisso, né, você tem que pensar como são esses hospitais federais universitários. Elas são instituições privadas? Não, né? Então você já corta, né? Aqui você corta instituições privadas e instituições privadas. E essas instituições públicas, como a gente já viu, esses hospitais públicos, eles vão fazer sim atividades de ensino e de pesquisa, e elas vão estar exclusivamente servindo ao SUS, né? E não a planos privados de saúde, né? Então aqui o erro tá essa, e a resposta correta é a letra D, né? Que são instituições públicas, exclusivamente públicas, né? Vão fazer atividade de ensino e de pesquisa e exclusivamente no âmbito do SUS. A respeito da prestação de serviço por parte da EBSER, a Lei 12.550 estabelece que, letra A, é permitida de forma gratuita ou onerosa em favor da comunidade e as instituições públicas de ensino. Suas atividades devem estar inseridas integral e exclusivamente no âmbito do SUS. É permitida exclusivamente às instituições públicas federais de ensino. Não podem ser reembolsados serviços prestados a consumidores dependentes de planos privados de saúde. É limitada apenas às atividades de apoio ao ensino, pesquisa e formações de pessoas. A gente viu lá na aula que a atuação da EBSER é exclusivamente dentro do SUS, e o SUS ele presta sempre serviço gratuito, então ele não presta serviços onerosos, né, para a população. Suas atividades devem sim ser inseridas integral e exclusivamente dentro do SUS, e é permitida exclusivamente às instituições públicas federais de ensino, e não podem ser reembolsados serviços prestados ali a pessoas com plano de saúde privado, né? A gente viu que tanto a EBSER quanto os hospitais públicos federais, né, eles podem sim, quando a pessoa tem um plano de saúde privado, ele pode ofertar esse serviço, né, lógico que ela tem que ofertar, mas como a pessoa tem esse plano privado de saúde, ela pode pedir esse dinheiro, né, esse ressarcimento do serviço prestado para os planos privados, né? Então ela pode sim ser reembolsada, né? Por isso que aqui ela está incorreta. E, no caso, não é limitado apenas a atividades de apoio, ensino e pesquisa e formação de pessoas, né? Não é limitado, por isso que essa daqui está incorreta. A letra B é a correta. De acordo com a Lei 12.550, analise as afirmativas abaixo e dê valor ali V ou F para falso ou verdadeiro. A EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante um contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. A EBSER será administrada por um conselho de administração com função deliberativa e por uma diretoria executiva e contará ainda com o conselho fiscal e o conselho consultivo. A atuação dos membros da sociedade civil no Conselho Consultivo não será remunerada e será considerada uma função relevante, né? A gente viu que a EBSER deve seguir o princípio da autonomia universitária, inclusive está na Constituição Federal, né? Por isso que para a EBSER prestar o serviço de gestão dos hospitais universitários, precisa desse contrato, né? Por isso a letra A ela está correta. E a gente viu que ela vai sim ser administrada por duas instituições, que são o Conselho Administrativo e também
a diretoria executiva, né? Esses são os dois órgãos que vão administrar, e além disso a gente tem sim o Conselho Fiscal e o Conselho Consultivo. Essa daqui está correta, e também a atuação da sociedade civil não vai ser remunerada e sim vai ser considerada uma função relevante. Por isso a letra A está correta, todas as alternativas são verdadeiras. E a próxima questão: uma universidade federal contratou a EBSER para prestar os serviços de apoio no processo de gestão de um hospital universitário, nos termos da Lei 12.550. Nessa hipótese, se a EBSER quiser fazer constar no referido contrato que a universidade cederá servidor de seu quadro efetivo a ela para executar atividades relacionadas ao seu objeto do contrato, é correto afirmar que essa cessão, ou seja, ela está falando que se firmou um contrato entre o hospital e a EBSER, e a EBSER está pedindo que coloque no contrato que os funcionários do hospital vão ser cedidos para a EBSER. E segundo isso, é correto afirmar que não é permitida essa cessão, né? Uma vez que a lei veda que os servidores da contratada passam a trabalhar com a EBSER nessa situação. Não é permitido em razão de objeto do contrato firmado, né, ser da área administrativa e não da área da saúde. Letra C, somente seria permitida se o servidor fosse ocupante de cargo em comissão e não de cargo efetivo. Letra D, é permitida por lei e poderá constar no referido contrato, sendo que o servidor cedido será assegurado os direitos e vantagens que ele recebe. Letra E, é permitido por lei e poderá constar no referido contrato, mas o servidor cedido perderá os direitos e vantagens que receberá na universidade. A gente viu lá que quando se firma esse contrato, os servidores dos hospitais, né, aqueles que já passaram, já foram contratados e são servidores públicos, eles podem ser cedidos à EBSER e vão passar a trabalhar e receber pela EBSER. Só que eles vão continuar recebendo a mesma coisa que recebiam antes, né? Eles não vão receber menos, não vão perder os direitos e as vantagens que ele tinha. Por isso, a letra D é a correta, né? Aqui está errado por não ser permitido, no caso é, e no caso não existe essa obrigação de ser de cargo de comissão, né? Todos os funcionários vão ser, desde que, né, seja relacionado à função da EBSER, né? E como eu falei, eles não vão perder, por isso ela aqui está incorreta. Próxima questão: de acordo com a Lei 12.550, assinale a alternativa que apresente incorretamente uma das competências da EBSER. A letra A, prestar às instituições federais de ensino superior e também às instituições congêneres serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão e ao ensino, à aprendizagem e também à formação de pessoas na área da saúde pública mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. Letra B, prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres. Letra C, prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e também às instituições congêneres, com implementação do sistema de gestão único com geração de indicadores quantitativos e qualitativos para estabelecimento de metas. Letra D, prestar serviços e arrecadar, fiscalizar e lançar normas para o recolhimento de contribuições sociais, exercer outras atividades inerentes às suas finalidades no termo do seu estatuto social. A gente viu, né, que ela vai, sim, prestar, né, serviços às instituições de nível superior de ensino e também instituições congêneres, né, vai fazer ali ações de apoio a ensino e pesquisa e também formações de recursos humanos, né? Essa daqui está correta. Ela também vai prestar, né, como a gente viu, também vai prestar ações de conhecimento ali na área básica, área clínica, para os hospitais universitários. E como a gente viu, ela vai lançar metas, né? Até no contrato tem que vir firmado essas metas, e para avaliar se essas metas estão sendo atingidas ou não, ela vai sim propor, né, fixar indicadores ali
quantitativos e qualitativos para avaliar se essas metas estão sendo atingidas ou não. E a gente não viu nada sobre essa relação com contribuições sociais, né? Isso não tem nada a ver com a função dela, mas ela pode sim fazer outras atividades, né, relacionadas à sua finalidade. Por isso, a alternativa correta, por estar incorreta, é a letra D. A próxima questão: compete à EBSER, exceto administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médica hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do SUS, vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores de respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, prestar às instituições federais de ensino superior e outras instituições congêneres de serviços de apoio à saúde, à pesquisa e à extensão e ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública mediante as condições que forem fixadas em seu estatuto social. Letra C, apoiar a execução de planos de ensino e pesquisa das instituições federais de ensino superior e de outras instituições congêneres cuja vinculação com o campo de saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação, em especial na implementação de residências médicas multiprofissionais e na área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS. Letra D, prestar serviços de apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas e aplicadas nos hospitais universitários federais e outras instituições congêneres. Letra E, prestar serviços de apoio ao processo de gestão dos hospitais universitários e federais e outras instituições congêneres com implementação do Sistema Único de Geração de Indicadores Quantitativos e Qualitativos para estabelecer metas. Como a gente viu, né? A gente viu que ela vai estabelecer esses indicadores quantitativos e qualitativos para fazer aquela avaliação sistemática para ver se as metas estão sendo cumpridas ou não. Por isso a letra E está correta. Ela vai sim prestar apoio para a geração de pesquisas, né? Essa é uma das funções dela. E aqui eu quero que você foque na formação de recursos humanos, que é uma das funções delas, em especial, né, para residência médica e multiprofissional, né, para formar ali especialistas dentro dos hospitais. É uma das funções especiais da EBSER. Então essa daqui também está correta, e ela também vai, como a gente conversou, né, vai prestar às instituições federais ali apoio a esse ensino e pesquisa e também no ensino e aprendizagem para a formação de novos profissionais, né? Essa daqui está correta, e a letra A está incorreta por falar que está vedado, quanto mais em qualquer hipótese, o atendimento de quem tem plano privado de saúde, sendo que ela pode sim, ela deve prestar esse serviço, só que ela também tem o direito de pedir o ressarcimento do valor que ela gastou para os planos de saúde. Lembrando que para a pessoa que tem plano de saúde sempre vai ser um atendimento gratuito, né? Não vai ser gerado nenhum custo a essa pessoa. E a gente pode pensar também em alguns casos quando a pessoa tem aquele plano de coparticipação, né? Onde ela paga uma parte e o plano de saúde paga outra. Essa coparticipação não vai ser paga pela pessoa, né? Só a parte que é devida ao plano de saúde que vai ser ressarcida ao hospital, né? A EBSER. Mas a pessoa que tem plano de saúde não vai ter custo algum. Por isso, a alternativa correta, por estar incorreta, é a letra A. De acordo com a Lei 12.550, que autorizou a criação da EBSER, assinale a alternativa correta. A letra A, o Poder Executivo foi autorizado a criar uma sociedade de economia mista, denominada EBSER, com personalidade jurídica de direito público e patrimônio privado. A letra B é vedado a EBSER criar com as mesmas características subsidiárias para o desenvolvimento de atividades inerentes ao seu objeto social. A letra C, a EBSER terá por finalidade a prestação de serviços gratuitos de assistência médico-hospitalar ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, assim como a prestação às instituições públicas federais de ensino ou instituições congêneres de serviços de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão,
ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da área da saúde, observada nos termos da Constituição Federal a autonomia universitária. Letra D é vedado à EBSER administrar unidades hospitalares, bem como prestar serviços de assistência médica hospitalar ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico no âmbito do SUS. Letra E, no desenvolvimento das suas atividades de assistência à saúde, a EBSER deve observar as orientações da Política Nacional de Assistência Social de responsabilidade do Ministério da Previdência Social. A gente viu que a EBSER, ela presta serviços, de gestão de hospitais universitários, e por esses hospitais universitários terem vínculo com o Ministério da Educação, por isso que a EBSER tem esse vínculo com o Ministério da Educação. Só que, como ela presta serviços de saúde, ela deve sim seguir as orientações da Política Nacional de Saúde. Então ela deve sim observar orientações de algo, só que não é da Política Nacional de Assistência Social, e sim da Política Nacional de Saúde. E essa responsabilidade da Política Nacional de Saúde não é do Ministério da Previdência Social, e sim do Ministério da Saúde. Por isso essa daqui está incorreta. E a letra D está falando que é vedado administrar unidades hospitalares, sendo que essa é a principal função, não faz o menor sentido. A letra B fala que é vedado ela criar subsidiários, sendo que a gente falou que ela pode sim fazer, criar essa subsidiária para prestar algum serviço à EBSER, alguma coisa que ela tem necessidade, algo que vai trazer lucro também. A EBSER, ela pode fazer isso. E a gente viu que a EBSER é uma empresa pública de direito privado e ela é unipessoal relacionada à União e não tem nada de patrimônio privado e também não é uma sociedade de economia mista. Por isso, a alternativa correta é a letra C, que fala sobre toda a finalidade dela, de prestar serviços gratuitos, médicos hospitalares e também apoio à educação, para a formação de novos profissionais e auxiliar as instituições públicas, A próxima questão, a EBSER, para fins de sua implementação, será autorizada a contratar mediante um processo simplificado pessoal técnico e administrativo por tempo determinado, sendo que os contratos temporários de emprego poderão ser prorrogados uma única vez, desde que a soma dos dois períodos não ultrapasse. Aqui ele está falando da implementação da EBSER. Quando a EBSER foi criada, ela precisava aumentar o número de leitos rapidamente. Essa foi a principal finalidade da criação da EBSER, aumentar o quadro de pessoal para abrir mais leitos nos hospitais universitários. Por isso que ela teve que criar, logo assim que ela foi criada, ela precisava de gente para trabalhar e por isso que ela criou esses contratos temporários, esse processo seletivo simplificado para contratar logo um monte de gente, botar para trabalhar e depois fazer os concursos por tempo indeterminado. Só que esses concursos temporários, como a gente viu, eles eram por um tempo específico que poderia ser prorrogado. E a soma desses dois tinha um máximo, porque a gente tinha que botar já o profissional concursado e o tempo máximo que ele tinha, a gente viu que é de 5 anos, Cada contrato temporário é por 2 anos e ele pode ser prorrogado uma única vez, sendo que o máximo é de 5 anos. A próxima questão, assinale a alternativa correta quanto às previsões da Lei 12.550, que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa EBSER e dá outras providências, A letra A, o regime de contratação, o regime de pessoal permanente da EBSER será estatutário, condicionado à contratação prévia e aprovação no concurso público de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. A letra B, o regime de pessoal permanente da EBSER será o estatutário, condicionado à contratação prévia em aprovação de concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. A letra C, o regime de pessoal permanente da EBSER será o estatutário, não condicionado à contratação prévia em concurso de provas ou de provas e títulos, observadas as normas do edital do Conselho de Administração. Letra D,
O regime de contratação de pessoal permanente da EBSER será da Consolidação de Leis de Trabalho, a CLT, né? E legislação complementar, condicionada à contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas do Conselho de Administração. Letra E, o regime de pessoal permanente da EBSER será o de Consolidação das Leis de Trabalho, CLT, e estatutário, condicionada à contratação à aprovação prévia em concurso público de provas, observadas as normas específicas do edital, né? A gente viu que essa empresa é uma empresa pública de direito privado e ela foi criada como direito privado justamente para ter essa facilidade na contratação de pessoal, né? Para ter uma maior flexibilidade. Por quê? Por ela ser uma entidade de direito privado, ela não vai ter funcionários estatutários, né? Ela pode contratar pessoal por regime de CLT. Então, toda a questão que está falando que é estatutário, ela está incorreta, porque não tem. E a letra D e E fala sim que é CLT, só que a letra E fala que é CLT e estatutário, por isso ela está incorreta. O correto é ser através da CLT. E um outro ponto importante é que para contratação, né, tem que ter a aprovação em concurso, né? Você vai fazer o concurso, para você ser contratado, você tem que ter feito, né? Aqui ele fala uma alternativa que não precisa dessa aprovação e precisa sim. E um outro ponto importante é que precisa sim de fazer prova ou prova e título, né? Não pode ser só por prova de título, tem que ter a prova, né? Por isso que a letra D também está correta em relação a isso, mas já teve provas, né? Já teve questões falando que era por prova ou por análise de títulos, né? Sendo que está incorreto, tem que sempre que ter a prova. Leia abaixo o artigo 6º da Lei 12.550. Quanto ao artigo 6 da Lei 12.550, né? A EBSER, respeitando o princípio da autonomia, poderá os serviços relacionados às suas competências mediante contrato com as instituições de ensino ou instituições congêneres, assinale a alternativa que preenche essas lacunas, né? Então, como a gente viu, ela tem um princípio, né, de autonomia. A gente conversou que está até na Constituição Federal, que ela deve prestar, né, respeitar a autonomia dos hospitais. Não, né? A autonomia universitária, né? Onde as universidades têm autonomia de decidir se ela vai contratar uma coisa, se vai contratar outra, se vai seguir uma norma ou não, né? Ela tem essa autonomia da sua gestão. Então, aonde fala hospitalar, tá incorreta. E ela poderá fazer o quê? Ela vai prestar ou ela vai negar, né? Ela não vai negar, obviamente, ela vai prestar, e ela vai prestar contrato às instituições federais ou privadas. A gente conversou que ela é uma instituição pública que vai servir às instituições federais, né? Não privadas, por isso que a letra C é a alternativa correta. Considere as disposições da Lei 12.550, que trata da EBSER, assinale a alternativa correta sobre a integralização do capital social. A letra A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas do orçamento da União e dos Estados, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens sujeitos à avaliação em dinheiro. A letra B, a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento da União, dos Estados e dos municípios, bem como a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetível à avaliação em dinheiro. A letra C, a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas e incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, bem como, ainda que suscetível em avaliação em dinheiro. A letra D, a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas do orçamento da União, dos Estados e dos municípios, e será vedada a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos, ainda que suscetível à avaliação em dinheiro. A letra E, a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas do orçamento da União, bem como a incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetível à avaliação em dinheiro. Como a gente falou, né?
a EBSER tem um caráter unipessoal. Isso quer dizer que ela pertence única e exclusivamente à União. E a única pessoa que investe, né, a única pessoa que dá recursos à EBSER é a União. Por isso que todas as alternativas que falam que não é a União, e sim os estados também estão incorretos, porque ela não recebe verba nem dos estados e nem dos municípios, né? Aqui ela nem fala de onde é, restando a gente somente a alternativa E, pelo que parece, né? E outro ponto importante é que ela também pode sim, né, fazer incorporação de outros bens que sejam suscetíveis em avaliação em dinheiro. E uma outra coisa importante a gente conversar, né, que a gente está falando aqui em relação à EBSER. A EBSER funciona a nível nacional, como a gente falou, né, como sendo unipessoal relacionado à União. Sendo que os estados também podem criar uma empresa própria, né? Essa daqui vai ser relacionada à União, sendo que os estados podem falar, olha, eu não estou satisfeito, eu não quero contratar a EBSER, eu quero criar uma empresa própria nas mesmas características da EBSER. Então, esse estado específico vai ter uma EBSER estadual. E essa EBSER estadual, ela não vai receber recursos da União, justamente por ela não ser da União, né? Ela é do Estado. Então, nesse caso específico, onde o Estado cria uma EBSER própria, uma EBSER especial, né? Esse caso específico vai receber recursos do Estado e não da União, né? Então, se a questão estiver falando dessa EBSER criada por algum Estado, essa sim vai ser por recursos estaduais e não da União e nem dos municípios, né? Só se atenta ao comando da questão, normalmente ele vai estar falando da EBSER normal a nível nacional, né? Mas se tiver escrito que é uma EBSER criada por algum estado, né? EBSER São Paulo, EBSER Rio, aí sim é de recursos do estado, né? A próxima questão, a EBSER, respeitando o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante um contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. Esse contrato estabelecerá, né, o que vai ter nesse contrato. Vai ter as obrigações dos consignatários, a prestação de serviços no âmbito da saúde e da educação, a proibição da divulgação do contrato firmado, a respectiva sistemática de avaliação dos profissionais estatutários. A gente viu que, para a implementação da EBSER, ela vai ter que fazer avaliações sistemáticas, só que essas avaliações é dos serviços, né, dos resultados, e não dos profissionais, muito menos dos profissionais estatutários, né? Os profissionais podem ser cedidos à EBSER, né? A gente viu que os profissionais estatutários podem ser cedidos, mas eles não vão ser avaliados especificamente, né? Por isso que essa daqui está incorreta e não tem a proibição da divulgação desse contrato. Pelo contrário, a gente viu que assim que é formado esse contrato entre as instituições federais e a EBSER, esse contrato deve ser amplamente divulgado pela internet. Então, essa proibição está incorreta. E no contrato, apesar dela sim vá prestar serviço no âmbito da saúde e educação, não tem isso no contrato, né? O que tem são as obrigações dos consignatários, né? Falar o que é obrigado a universidade ceder, o que é obrigado a EBSER fazer, né? Isso vai ter lá no contrato. A próxima questão, assinale a alternativa correta conforme a Lei 12.550. Letra A. As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de competência da EBSER estarão inseridas no âmbito do Sistema Único de Saúde, sendo vedado, em qualquer hipótese, o atendimento de consumidores respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde. Letra B. Não se admite, em qualquer hipótese, a cessão de servidores de outras entidades à EBSER. A EBSER tem personalidade jurídica de direito privado e é vinculada ao Ministério da Saúde. A EBSER, respeitado o princípio da autonomia universitária, poderá prestar os serviços relacionados às suas competências mediante um contrato com as instituições federais de ensino ou instituições congêneres. É indispensável
a licitação para a contratação da EBSER pela administração pública para a realização das atividades relacionadas ao seu objeto social. A gente viu que, para fazer a contratação para a universidade, né, contratar os serviços da EBSER, ela não precisa fazer uma licitação, né? Por isso que essa daqui está incorreta. A letra B é respeitando, né, os princípios da universidade, ela pode prestar esse serviço, né, mediante a contratação, né? Ela não vai forçar nenhuma instituição federal de ensino, é mediante essa contratação. Essa daqui está correta. A letra C, ela tem personalidade jurídica de direito privado, mas ela não é vinculada ao Ministério da Saúde. A gente viu que ela é vinculada ao Ministério da Educação, né? Então ela é uma empresa pública de direito privado. Essa parte está correta, só que ela não é vinculada ao Ministério da Saúde. E ela não admite, né, em hipótese alguma, a cessão de servidores. A gente viu que ela pode sim, né? Os hospitais vão ceder os servidores para a EBSER, desde que seja relacionado à atividade da EBSER. Então essa daqui está incorreta, porque vai sim. E relacionado à vedação, né, a gente falou que quando o consumidor ele tem um plano de saúde, ela vai ser atendido, obviamente, pela EBSER, só que ela vai ser ressarcida, né? Então isso aqui está incorreto, porque as pessoas, os consumidores, podem sim ser atendidos, e a alternativa correta é a letra D. A próxima questão, assinale a alternativa correta. As instituições congêneres de que trata a Lei 12.550 referem-se exclusivamente às instituições públicas federais que desenvolvem atividade de ensino e pesquisa na área da saúde. Letra B, os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSER poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. Letra C, parte do lucro da EBSER deve ser entregue aos cofres da União para o reinvestimento em campanhas de saúde preventiva. A letra D, a EBSER será administrada por um conselho de administração com funções fiscalizatórias, por uma diretoria executiva com função deliberativa e por um conselho fiscal e conselho consultivo. A letra E, a atuação de membros da sociedade civil no conselho consultivo da EBSER será remunerada e será considerada uma função relevante, né? A gente viu que os membros da sociedade civil vão fazer parte do conselho consultivo, só que essa atividade não será remunerada, né? Ela vai sim ser considerada uma função relevante, mas ela não será remunerada. A EBSER é sim composta por um conselho administrativo e uma diretoria executiva, só que o conselho administrativo não tem função fiscalizatória, é sim função deliberativa, né? Aqui está errado por ser função fiscalizatória. A letra C fala que parte do lucro da EBSER tem que ir para a União, né? A EBSER é sim da União, né? Mas ela tem uma personalidade jurídica ali, ela tem um direito próprio, um dinheiro próprio, e parte do dinheiro dela não vai para a União, né? O dinheiro dela é dela e não vai para lugar nenhum, por isso que essa daqui está incorreta. A letra A está errada por ser esse exclusivamente, né? A gente tem ali as instituições congêneres, as instituições que fazem esse serviço e as instituições que prestam serviço à saúde, né? É isso ali que está incorreto. E a letra B é a correta, que fala que os servidores titulares, né, que realizam atividades relacionadas à EBSER podem ser cedidos para a EBSER, né? Por isso que essa daqui está correta. E segundo o dispositivo no estatuto da EBSER, a EBSER será administrada pela diretoria executiva e pelo, né, o conselho de administração, conselho fiscal, conselho consultivo, comitê de direção superior e o comitê de auditoria. A gente viu que ela é composta pelo conselho de administração, conselho fiscal, consultivo e diretoria executiva, só que ela é administrada pela diretoria executiva e pelo conselho de administração, né? A letra A é a letra correta. E a nossa próxima questão, a integralização do capital social da EBSER fica estabelecido no parágrafo único do artigo 2º da Lei 12.550, que prescreve que a integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas
no orçamento da União, bem como uma incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis à avaliação em dinheiro. Quanto à propriedade do capital social da EBSER, é correto afirmar que, tá perguntando sobre a propriedade do capital social. A letra A é concorrente entre municípios dos estados em União, é concorrente entre estados em União, é exclusivo dos estados, é exclusivo da União, é exclusivo do município. A gente já conversou que a EBSER, de nível nacional, ela é de recursos da União, Se a questão estivesse falando sobre a criação da EBSER a nível estadual, aí a gente estaria falando sobre recursos do estado, Como a gente não está, o certo é a letra D, que fala sobre recursos da União. E com isso, a gente chega ao fim do nosso simulado. Eu espero que você tenha gostado. Se ficou dúvida sobre alguma questão, sobre algum conteúdo, você pode escrever aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso. No demais, continue estudando, uma boa prova e a gente se vê numa próxima aula. Tchau!